Salve, salve, rapaziada! Somos o G6 e vamos falar sobre a dinâmica climática. A atmosfera. A atmosfera é uma camada de ar formada por uma mistura de gases que envolve a superfície terrestre, de forma a ser mantida ao redor do planeta em função da força da gravidade. A termosfera é a camada da atmosfera terrestre localizada acima da mesopausa, uma camada que separa a termosfera da mesosfera. Seu limite superior é a exosfera, a última camada atmosférica. É a camada onde ocorrem as auroras e onde orbita a estação espacial, o ônibus espacial e vários satélites. Corresponde à última camada da atmosfera e representa a transição entre a atmosfera terrestre e o espaço sideral. Inicia-se a cerca de 600 km da superfície terrestre e não apresenta limite superior visível em decorrência dos gases extremamente rarefeitos que a constituem. A umidade do ar diz respeito à quantidade de vapor de água presente na atmosfera, o que caracteriza se o ar é seco ou úmido, e varia de um dia para o outro. A alta quantidade de vapor de água na atmosfera favorece a ocorrência de chuvas, já com a umidade do ar baixa é difícil chover. Pressão atmosférica é a pressão exercida pela atmosfera sobre a superfície. A pressão é a força exercida por unidade de área, neste caso, a força exercida pelo ar em um determinado ponto da superfície. Se a força exercida pelo ar aumenta em um determinado ponto, consequentemente, a força também aumentará. O termo mudança do clima, mudança climática ou alteração climática refere-se à variação do clima em escala global ou dos climas regionais da Terra ao longo do tempo. Essas variações dizem respeito às mudanças de temperatura, precipitação, nebulosidade e outros fenômenos climáticos em relação às medidas históricas. A altitude é a distância vertical medida entre um determinado ponto e o nível médio do mar. A altitude e a temperatura do local em que ela é mensurada são grandezas inversamente proporcionais, pois quando a altitude aumenta, a temperatura ambiente diminui aproximadamente 1 grau Celsius. Latitude é o ângulo entre o plano do Equador e a superfície de referência. A latitude mede-se para norte e para sul do Equador, entre 90 graus sul no Polo Sul e 90 graus norte no Polo Norte. Maritimidade é uma medida da influência da umidade do mar sobre cidades ou países que tenham seus territórios próximos ao litoral, provocando um aumento da umidade relativa do ar, possibilitando a ocorrência de chuvas ou contato mais intensos com as massas de ar que vêm dos oceanos, o que implica a caracterização das temperaturas locais e regionais. O contrário é que ocorre com a continentalidade. Massas de ar são porções ou volumes da atmosfera que possuem praticamente as mesmas características de pressão, temperatura e umidade por causa de sua localização e são bastante expressas e homogêneas. As massas de ar se formam sobre grandes áreas de terra ou água uniformes, onde não há muito vento. Esse aí foi o nosso trabalho, espero que vocês tenham gostado e tamo junto. Salve o tricolor paulista,